Já fizemos opiniões impopulares sobre o basquete e sobre o futebol. E vocês adoraram. Por isso estamos aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez sobre opiniões impopulares da Fórmula 1. A primeira opinião impopular é: Ferrari deveria ter ficado com Carlos Sainz e não ter contratado Hamilton. Eu acho que eles não deviam ter feito isso. Porque claramente, né, pegando só o que o Hamilton entregou até agora, o Hamilton entregou uma coisa que o Carlos Sainz também teria entregado. Então assim, não valeu muito a pena essa troca. Até porque você deve pagar bem mais para um Lewis Hamilton do que você estava pagando para o Carlos Sainz. Sim. Ou seja, você está gastando mais dinheiro que você podia usar para fazer outra coisa. Mas não tem como você prever também que o Carlos Sainz estaria entregando. Porque ele tá apanhando pro álbum lá na Williams. Mas a Williams é um carro diferente, ele já estava adaptado ao Ferrari. Sim, mas do mesmo modo. O Hamilton também estava adaptado na Mercedes, ele saiu e veio pra Ferrari, então tipo... Entendeu? Então você vai falar que esse desempenho Adaptação. dele, tá, porque ele não tá adaptado ainda, mas quando ele adaptar, aí ele vai subir o desempenho. Você mesmo acabou de falar isso. Não, você tá afirmando. Você tá afirmando que o Hamilton vai acontecer isso com o Hamilton. É provável. Se ele não conseguir se adaptar, é porque o tempo dele já foi, igual o Alonso. Então você vai manter um adaptardo pra cima de mim? Não, o adaptardo não tinha competência. O Hamilton tem competência. E se ele não conseguir se adaptar ao carro da Ferrari? Tirando os erros da Ferrari, claro que a Ferrari é nossa, decepcionante, né? Bom, Não só pra tem quem não palavra sabe, maior. o adaptardo é de um meme que foi criado por causa que eles falaram que quando o Daniel Ricciardo saiu da Red Bull e foi pra McLaren e não entregou resultado nenhum, eles falaram que o Daniel Ricciardo precisava se adaptar, e aí quando ele se adaptasse ao carro da McLaren, ele ia conseguir entregar resultado, coisa que nunca aconteceu. Ele continuou sendo uma porcaria até ele ser demitido pela McLaren, uma coisa que é extraordinária. A McLaren dificilmente faz isso. Então, Demitir um sim. piloto. É só você ver o Norris Mas, também, não tá entregando e ainda é demitido. Mas é bem diferente você falar de um heptacampeão mundial pra um Daniel Ricciardo, né? Então, tipo, como eu disse, se ele não conseguir se adaptar ao carro da Ferrari, tirando os erros da Ferrari, claro, com certeza o Hamilton tem Só que assim, né, Léo? tem que pensar que o tempo dele já foi igual ao Alonso. Vamos pensar em custo. Você tá pagando mais para o Hamilton. Você não sabe quantos anos o Hamilton ainda tem de Fórmula 1? Ele pode ter o quê? 2, 3 anos, no máximo, assim, de Fórmula 1. E talvez ele decaia num ponto que ele não consiga mais voltar. Ele tá tendo muita dificuldade esse ano. Sendo que talvez a Ferrari poderia desenvolver um carro melhor, com alguém que já conhecesse o carro. E se eles estão desenvolvendo o O Leclerc... Leclerc já conhece o carro. Se eles estão desenvolvendo... se eles estão o Leclerc lá. E aí? Qual que é? Eles não confiam mais no Leclerc? Sabe o que tá acontecendo? Se, por exemplo, vamos dizer que a Ferrari virou o melhor carro. E aí? O que a Ferrari vai fazer? Ela vai escolher um piloto? Não. Porque se tivesse lá Carlos Sainz e Leclerc, tem o melhor carro, o Leclerc ia sobressair sobre o Sainz. Normal. Agora, Sim, quando você tem o Hamilton atrás de você, e aí? O que você vai fazer? Vai ter 2 pilotos assim, e eles vão se bicar na pista. Que eles já fizeram isso. Eles se bicaram na China. Então, assim, você vai ter 2 pilotos desse tipo, aí os 2 estão na frente. E aí? O que vai acontecer com o seu carro? E aí você tem um teste de gasto que você pode gastar ali, e você gastou pra pagar um salário a mais pra um Hamilton que tá entregando a mesma coisa que o Sainz entregava, e você vai ter menos dinheiro pra investir em alguma parte mecânica do carro, investir numa roda, investir numa fábrica, por causa de um salário que você tá dando pro Hamilton. Mas eu acredito que o Hamilton pode sim entregar resultados melhores. Claro que posso mudar minha opinião mais pra frente, mas não acho que tenha sido tão absurda a contratação do Hamilton. Não, mas uma coisa a gente tinha que dizer, porque a Ferrari veio muito forte no GP do Bahrein. E se não fosse aqueles safety cars e a Ferrari ter colocado o pneu errado, talvez o Leclerc tivesse ultrapassado o Russell. Ai, nem me fale disso, pelo amor de Deus. E talvez o Hamilton também tivesse ultrapassado. Então, assim, a gente não sabe qual que é o desempenho real. E agora, até que o Lando chegou a falar um tempo atrás, né, que a gente tem que ter muito medo da Ferrari, agora eu tô realmente com medo da Ferrari. Talvez a Ferrari vai chegar mesmo. A segunda opinião impopular é: Verstappen é bicampeão. 2021 foi roubado e em 2024 o Norris entregou de presente. Não foi roubado. Não foi roubado. O pessoal fala, mas a posição do safety car devia ter mudado, todos os... pelo regulamento, todos os retardatários deviam ultrapassar e blá blá blá, não só entre o primeiro e o segundo, blá 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 blá. Galera,
Vocês acham mesmo que o Carlos Sainz, com aquela Ferrari de 21, ia conseguir atacar o Verstappen e o Hamilton que tava na frente? Vocês acham mesmo que ia mudar alguma coisa pro campeonato? Se o Michael Masi falar assim, galera, todos os retardatários saiam. Saiu todo mundo. Você acha que o Carlos Sainz ia conseguir atacar o Verstappen com aquela Ferrari? Mas assim, bicampeão. Cara, aí vamos dizer, né? Aí beleza. Aí o pessoal falava, mas tem que deixar o retardatário ali. Não. Pelo regulamento eles têm que ultrapassar e voltar a fazer a volta e alinhar toda a ordem do pelotão. Sim, igual foi na Austrália, né? Na Austrália no começo desse ano. Só galera, eu vou falar pra vocês de novo. Estavam nas últimas voltas, não tinha mais o que fazer. A galera de trás não tava disputando por nada. A única decisão que tinha ali era o campeonato de pilotos que estava em aberto entre o Hamilton e o Verstappen. Era a única coisa que importava. Se o Michael Masi tirasse todos os carros dali e se alinhassem lá, não ia mudar nada. Vocês não conseguem entender isso? Não muda nada. O Verstappen ia continuar com o pneu mais novo, o Hamilton ia continuar com o pneu mais velho, ia ser a mesma coisa. O Hamilton ia só ultrapassar no mesmo ponto. A única coisa que poderia mudar é se o Hamilton tivesse se definido melhor. A única coisa que ia mudar era isso. Fora isso, nada ia mudar. Nada ia mudar. Porque da mesma forma, aqueles retardatários ia começar a corrida, mesmo se eles tivessem ficado ali, vamos dizer que eles ficaram ali, eles teriam que dar passagem pro Verstappen. Da mesma forma. Porque eles são retardatários, eles não podem ficar segurando o Verstappen. Então assim, eu não sei de onde que surgiu esse discurso que o Michael Masi manipulou a temporada. Não manipulou, velho. A Red Bull só foi estrategicamente mais inteligente que a Mercedes. E venceu na pista. Foi isso que aconteceu. Então não tem asterisco em 2021. Se não aconteceu, não tem asterisco lá. Foi uma temporada incrível e o Verstappen saiu campeão. É isso. Às vezes, os pilotos perdem. E você tem que aceitar. Simples assim. E 2024, pelo amor de Deus, o Lando pilotou nada. O Lando pilotou nada. A terceira opinião impopular é: Mansell é melhor que o Vettel. Olha, eu posso estar enganado com quem disse isso, mas eu acho que foi o nosso Piquet. Ele disse, o Mansell é um idiota veloz. E nós sabemos que o Vettel não é um idiota veloz. Ele é veloz e é inteligente. Nós sabemos do Vettel. O Vettel muitas vezes, talvez, tenha nos decepcionado por 2017, 2018... Só que, cara, a pilotagem que ele fez na época dele, na Toro Rosso, né, que ele mostrou muito desempenho, no que ele fez na Red Bull. Falar mal do Vettel é a mesma coisa que falar mal do Kerr pra você. Não, nem tanto. Se eu for assim, botar na escala, eu gosto mais do Verstappen do que eu gosto do Vettel. Então, pra mim não é tanto. Só que, assim, falar que ele é um Mansell, você se revolta mais que a anterior, né? Sabe, assim, fala que ele é um Mansell. O Mansell quando ele perde ali de 17, 18 ali, cara, a Mercedes tinha um carro que era melhor, sabe? E o Mansell, às vezes, ele perdia a corrida com o carro melhor, sabe? Ele tava sendo o Norris, sabe? Eu sabia que você ia citar isso. Sabe, ele tava sendo o Norris, só que assim, né? Sem querer ofender o Mansell, que o Mansell é muito melhor que o Norris. Mas, sabe, ele dava aquelas pipocadas, coisa que você fala assim, nossa, não acredito que ele fez isso, né? Igual tem uma vez que ele tava ganhando a prova e de repente ele vai lá e gasta muito combustível, não poupa. Eu acho que foi isso, ele tem uma pane seca. Ou ele desacelerou o carro demais, deixou o carro morrer, alguma coisa assim. E aí ele sai da pista lá, e aí o carro dele quebra, e ele tava fazendo a volta final. Eu tava vendo fazendo a volta final. E o Piquet tava atrás dele. Aí o Piquet passou assim e só deu um tchauzinho pra ele, porque ele tinha deixado o carro morrer. Então, sabe, uma idiotice assim, sabe, tipo de Norris mesmo. Entende? Você falando isso, eu só lembrei do Radiar. Ou, não xingue meu Petit Prost. Respeite Petit Prost. Ai, Ju. Desculpa, Petit Prost. Desculpa, Petit Prost. Ok. Senão seus fãs vão me atacar de novo. Então eu discordo, né? O Vettel consegue fazer uma boa temporada em 2010, 2011, 2012 também, né? Uma temporada excelente, que ele enfrentou o Fernando Alonso, que é um grande piloto. E o carro da Ferrari não era tão ruim quanto falam, tá? O pessoal fala como se a Ferrari fosse a maior carroça do mundo, e não era. Existia um carro para disputar, o Fernando Alonso era um bom piloto, então ele enfrentou um grande piloto durante sua história. O Mansell, para ser campeão, precisou de um carro distantezaço dos outros para ele conseguir ser campeão. Então, assim, não tem comparação. Falar que o Mansell é melhor que Vettel é brincadeira. Quarta opinião impopular. Senna batendo de propósito no Prost em 1990 foi ridículo. Nossa, parece aquela opinião falando assim, não tem discussão, o Senna não é o maior da história da Fórmula 1 porque ele não tem números. Por que será que ele não tem números, né?
Assim, 1º de maio de 94. Por que será que ele não tem números, né? Então. Por que será? Acho que foi por causa daquele dia, né? Então. Acho que foi por causa do 1º de maio de 94. Acho que é por isso que os números deles são maiores, né? Só que aí a pessoa vem e fala dessa daí, de 1990, né? Que até hoje, de certa forma, traz uma pecha pro Senna de que ele é sujo. Só que assim, né? Vocês já ouviram aquela expressão, né, pessoal? Ladrão que rouba ladrão é 100 anos de perdão. Então assim, o Prost já tinha atacado o carro nele em 89, e ele foi lá e devolveu, pô. É assim que funciona. Aí o pessoal vai falar, não, mas o Senna é um bandido, o Senna é um trapaceiro, ele não podia ter feito isso. Pessoal, se a FIA tivesse... derrubei isso. Ai, não derrubou. Meu Deus. Derrubei as coisas aqui. Calma que o Prost já tá jogando maldição aqui em mim. É que eu fui falar do presidente da FIA. Fui falar do presidente da FIA na época. Quando já caiu as coisas aqui já, ó. Pra vocês verem que o negócio é baixo mesmo. E aí o que acontece? Se o presidente da FIA tivesse feito tivesse sido justo naquele episódio e tivesse punido o Alan Prost e dado a vitória pro Senna, como ele merecia vencer, como era o justo de ser feito, o Senna não teria jogado o carro em 90. Então assim, é você culpar o Senna por uma consequência de uma ação que não é culpa dele. Ele foi só uma engrenagem de uma ação que não foi ele que começou. O Prost começou essa ação e quem deu continuidade para que em 90 jogassem um carro em cima do outro, quem era? Foi o presidente da FIA na época. Que a Ana com certeza já botou imagens dele aí pra vocês verem. Não sei, vai que cai o vídeo se a gente colocar a imagem dele. Que por acaso, tá? Era francês, assim como o Prost, tá? Então assim... E que por acaso, quando o Senna falou que eles roubaram, que o presidente da FIA era um trapaceiro, que eles não eram justos, adivinha? O presidente da FIA, ele quis banir o Senna da Fórmula 1. Então não dá pra culpar o Senna por isso. A culpa é total do presidente da FIA. Se ele tivesse resolvido, isso não teria acontecido. Então não tem como dizer que foi ridículo. Pelo contrário, quando a justiça não funciona, a pessoa vai fazer justiça com as próprias mãos. É assim que funciona. Foi só ele devolvendo. Um exemplo disso. Em 2021, o campeonato fecha. E o Verstappen, se ele jogasse o carro dele em cima do Hamilton e os dois abandonassem, o Verstappen seria campeão. O Michael Masi, para garantir que isso não acontecesse, ele disse que ele iria descontar pontos de quem jogasse o carro em cima do outro. Ele falou, né, no geral, mas obviamente ele tá falando do Verstappen e do Hamilton. Ele falou, cara, se jogar o carro em cima do outro, eu vou desclassificar e eu vou tirar ponto de vocês. Pra quê? Pra garantir que eles não fizessem isso na corrida. Entende? Você agiu com justiça, você criou uma regra para que a justiça habitasse o local e não aconteceu. Você acha que se o Michael Masi não tivesse feito isso, você acha que o Verstappen não teria atacado o carro em cima do Hamilton? Eu acho que sim, porque eu faria isso. Você não faria isso, Nara? Você é quantas vezes campeão mundial? 10 vezes campeão mundial atacando o Verstappen no muro? 10 vezes campeão mundial atacando o Verstappen no muro. Não, mas eu só ataco ele no muro quando ele me taca no muro. Ah, tá bom. Entendi. Não é verdade, pô, tô falando. Toda hora você taca o Verstappen no muro. Não, porque ele me tacou antes. E eu taco ele de volta. Quinta opinião impopular. Checo Pérez nunca será bom para uma equipe de ponta. Vamos lembrar que, óbvio, o Pérez entregou, nossa, meu Deus, que resultados incríveis na Red Bull em 2021. Mas ele era um bom segundo piloto. Ele foi um melhor segundo piloto do que foi o Valtteri Bottas. Apesar de ter conseguido menos pontos ali no campeonato em 2021. Em 2022, ele também pilotou bem. E tal, ajudou ali contra a Ferrari e tal. Só a partir de 23 que ele teve que enfrentar o Verstappen que a mente dele deteriorou. Mas se não fosse por aquilo, ele se manteria. E assim, né, ele perde o carro, não só por uma questão mental, mas também porque a Red Bull estava levando o carro por um conceito totalmente extremo, que o Verstappen em determinado ponto também não estava conseguindo pilotar. E isso a gente também fala no nosso vídeo que a gente fez aqui, ó, sobre a Red Bull, tá tudo lá. A gente também conta sobre quando a Red Bull faz mudança no carro que deixa o carro inguiável.
E essa coisa que deixou o carro inguiável foi o que fez o Sérgio Pérez perder muito desempenho. Eles conseguem arrumar ali em 23 e tal para 24, mas em 24 o carro continua inguiável pro Sérgio Pérez. E ele continua muito, muito difícil pro Verstappen, mas o Verstappen ainda consegue segurar. Ou seja, você dizer assim, ele não é piloto pra ponta. Assim, ele é, porque da mesma forma que se você precisa de um primeiro piloto, você precisa de um segundo piloto. Ele pode não ser o primeiro piloto de uma equipe de ponta? Pode. Mas ele pode ser o segundo piloto. Ele mostrou que ele tem força pra isso. Acho que o Russell tá mais perto de ser campeão do que o Piastri. Se eu tivesse que apostar as fichas, eu aposto nele. Então você vai apostar agora. Ó, porque tem dia que o Piastri tem dia que ele tá lá em cima, assim, ó, primeiro, depois no outro dia ele tá lá embaixo. Se joga na grama, sabe? Esse tipo de coisa. Esse é o Piastri. O KGP já supera? Não, eu não supero. Tá na minha equipe, eu não supero nada. na minha equipe, na McLaren. Na Ferrari, você pode aceitar mediocridade. Lógico que não. Meus pilotos não fazem isso? Leclerc GP da França 2022. 3 anos já supera. Piastri, ó. Norris, ó. A última atrás, Norris. Chuva, foi chuva. Tava chovendo no Japão, o Japão tava queimando o gramado. Que lá é raio. Raio, entendi. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como a editora me obriga, eu vou ter que pedir like pra vocês deixarem aí embaixo. Se inscrevam aqui no canal do Coração do Esporte para receber mais vídeos como esse. Também temos outros vídeos para vocês assistirem, como eu falei. Tem um vídeo contando a história da Red Bull, tem um vídeo analisando a convocação da seleção, tem vídeo também sobre as 5 lições que eu aprendi com basquete, tem diversos vídeos aí para vocês assistirem. Entrem aí no canal, assistam outros vídeos, tem vídeo short, tem as nossas lives no sábado às 11 horas da manhã, teremos esse sábado também. Então fiquem sempre ligados aqui no Coração do Esporte. Se você quiser ficar por dentro dos esportes que estão acontecendo, dos horários que eles vão acontecer e também os links da transmissão, nós deixamos tudo isso lá no nosso Instagram, @cd_podcast. Quer saber quando passa o seu ping-pong? A gente postou lá. Quer saber quando passa o seu surf? A gente postou lá. E tudo com o link, para que você só clique lá no link, abra a transmissão e seja feliz assistindo o seu surfzinho, vendo lá o Gabriel Medina ser campeão, fazer quase um 10, desse jeito. Mas isso já foi um ano já, a Medina tá... Foi histórico, posso falar? Não, mas ele tá fora das águas no momento. Não, mas que a Medina é assim, ele entra lá, faz 10 e depois ele fala ano descanso. Ano sabático. Assim, a gente sabe que a Medina é assim, desculpa, a Medina é assim. A Medina é assim, ele não é igual outros surfistas aí, né, que falam, vou ganhar todo ano, não sei o que, não. A Medina ganha um ano. Ganha um ano. Ó, aqui, ó. Fica lá, ó, 3 aninhos. De cama, depois volta. De cama, depois volta. Eu não precisava ganhar todo ano também, não. Sabe, ele dá chance pros outros. Com certeza. Medina é humilde demais. Medina é muito humilde. Siga também o nosso TikTok, que tem cheio de memezinhos lá, assim como também tem memezinhos lá no nosso Instagram. O TikTok também é cd_podcast. Siga o seu apresentador, iadcarvalho.jpr. Siga também a editora que está atrás da câmera, @nariacr. Entre também no nosso canal de Telegram, onde nós enviamos notícias para você que quer saber de notícias do esportes, mas não tem muito tempo para acompanhar, não quer ficar procurando lá no seu Google, não quer ficar esperando o seu breaking news do celular enviar para você. É só você entrar no nosso canal do Telegram que você já recebe tudo na palma da sua mão. Esse foi o vídeo, vejam os outros vídeos, compartilhe com os amigos que você acha que vai gostar desse vídeo. Nós vemos na próxima. Tchau!